bem-vindos ao Orquestradores de Futuro, um podcast para te inspirar com quem está engajando pessoas e gerando transformações pela inovação. Eu sou o professor Bruno Bittencourt, da área de Educação para Inovação, e estou super empolgado de estar aqui. Bibiana, nos conta quem é que está hoje conosco no nosso episódio. Olá, pessoal. Eu sou Bibiana, professora e pesquisadora na área de Colaboração para Inovação. E hoje nós temos aqui conosco uma pessoa que é incrível. Foi minha aluna já em 2019, né, por aí. Desde lá vem trabalhando com ODS, com sustentabilidade. Tem uma empresa que chama People SG, que trabalha com tecnologias para inovação social. Hoje, então, aqui conosco, Rosana Parisotto. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui com os meus professores. O Bruno foi meu professor por tabela, então é muito importante estar aqui com vocês, eu fico muito feliz. Obrigada, Rô. Rô, para a gente iniciar, quem é tu na orquestra? Conta pra gente um pouco. Eu acredito que na orquestra eu seja mais um maestro. Por quê? Agora eu assumi a coordenação do Movimento Nacional ODS aqui no Rio Grande do Sul, onde eu faço a regência de vários projetos, né? Entre eles o Educa ODS, também a gente tem o projeto Recomeçar, que é uma campanha com os catadores de canoas, né? Que eles foram devastados pela enchente, então foi muito complicada a situação deles, então a gente está fazendo projetos para reconstruir lá, e também com a People SG eu acabo dessa mesma forma também testando projetos que têm impacto direto na vida das pessoas, transformando a vida das pessoas através da inovação social. Acho incrível esse teu papel de maestra, Rô, porque tu atua tanto na academia quanto no terceiro setor, nas organizações e no governo também, já teve várias frentes. Mas até para a gente começar esse nosso bate-papo e deixar também esse assunto mais acessível para todos, né? Nos explica essas 3 letrinhas, né? Tanto ODS quanto ESG, que é algo que está todo mundo falando, né? Mas a gente poder discutir um pouco mais sobre a importância também, tanto dos ODS quanto do ESG para esse mundo que a gente está vivendo, né? Tu falou das enchentes e uma série de questões socioambientais que a gente vem enfrentando nos últimos tempos. Então, vou começar pelos ODS, né? Então, os ODS nada mais são do que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foram feitos pela ONU para seguir a Agenda 2030, né? Que essa agenda é para a gente cumprir até 2030. Então, assim, é uma agenda com 17 objetivos. Está quase. A gente está já em contagem regressiva, já estamos formulando a Agenda 2050, né? Então, eu faço parte também da Comissão Nacional dos ODS, que faz parte dentro da ONU. Então, a gente está aqui fazendo os ODS. Até agora, a gente criou um ODS novo. O Brasil acabou fazendo uma proposta do ODS 18, e é um ODS que trata das questões raciais e também dos povos indígenas, né, os povos originários. Então, é muito legal esse ODS novo. Então, a gente fez. Não sei se ele vai ser aceito neste momento, mas provavelmente ele vai estar dentro da Agenda 2050. Então, a gente tem trabalhado nessa parte. Então, os objetivos, eles são como se fosse uma bússola para o futuro. Então, para a gente poder ter o desenvolvimento sustentável e garantir que as próximas gerações tenham recursos assim como nós agora temos, né? A gente sabe que nem todo mundo tem todos os recursos, né? Então, por conta disso, a gente foca muito em alguns objetivos. Atingir os 17 é impossível, né? Tipo, uma empresa, um município. Então, você tem que focar em alguns e ser excelência neles. Então, eu sempre, quando falo dos ODS, eu digo, não precisa abraçar todos, mas abraça o que se identifica e o que é mais possível, né, você poder fazer. Eu brinco que é como se fosse um plano para mudar o mundo, né? Só que a gente também precisa se dividir, cada um vai pegando e fazendo, qual é o teu papel ali dentro disso? Como é que a gente vai dividindo para somar, né? E tem as questões territoriais, né, também, né, a territorialidade. Vou te dar um exemplo, o Movimento Nacional ODS Brasil. Ele existe no Brasil, mas também existe em cada estado. Cada estado, ele tem uma forma diferente, ele é um ecossistema diferente de trabalho, porque cada estado tem a sua cultura, tem as suas questões sociais. Então, cada estado, ele é, digamos assim, que ele é maleável. Então, você consegue poder fazer da melhor forma que você consegue, mas tem como fazer planejamento. Então, e tem as metas ali para te cumprir, que é o teu norteador, né, o bússola. Já a questão do ESG, nada mais é do que práticas de sustentabilidade, né? O E nada mais é que o ambiental, o S é o social e o G de governança. Então, eu normalmente, eu sempre falo que essa sigla, ela não deveria ser ESG. Ela é ESG porque normalmente quando a gente lembra de sustentabilidade, lembra do ambiental.
é muito por conta disso. Mas, para mim, o que é importante dentro do ESG é o S, que são as pessoas. Sem você focar nas pessoas, você não tem a governança e você não tem o ambiental. O ambiental, ele acaba se tornando o reflexo de as pessoas estarem bem engajadas, as pessoas estarem conscientes sobre a questão de sustentabilidade. Então, aí você vai criar uma governança que esteja alinhado com isso, e daí você chega tanto no impacto social positivo e também no ambiental. Seguindo um pouco nessa tua lógica, as pessoas que são importantes, né? Mas elas vão variando. Se tu tá dentro do governo, tu vai trabalhar de uma forma, as empresas trabalham de outra forma. Como é que é essa variação, tanto dos ODS quanto do ESG, saindo assim, indo para esses diferentes atores do ecossistema? Então, a questão governamental, né? Normalmente, quando as pessoas pensam em ODS, mas isso é uma coisa para governo. Tem o ODS da educação, tem a erradicação da pobreza, tem o ODS de saneamento básico, então tem vários. Então, como eu te disse, cada um tem que se alinhar ao que é mais possível de ser feito, né? Já ODS que são mais possíveis de ser feito em empresas o inovação e indústria, o trabalho decente, a redução das desigualdades, esse tanto de ambos, né? Então, tanto o setor público quanto o privado atinge todos, mas o que eu mais ou menos sempre direciono. E o 5 que eu acho muito importante, que é o da igualdade de gênero, né? Então, fomentar a igualdade de gênero, agora a gente teve um projeto de lei que foi aprovado para deixar igual os salários, né? Então, equiparar os salários de homens e mulheres. Então, essa questão. Não existe um caminho sozinho. Sempre um de mão dada com o outro. O governo, sempre de mão dada com as empresas. E eu acho muito importante também focar nas instituições de ensino também, porque é dentro delas que a gente forma os profissionais, né? Então, quais profissionais a gente está formando dentro das instituições de ensino que vão trabalhar depois no governo, que vão trabalhar depois numa ONG, ou vão trabalhar também em empresas? Nessa linha, assim, que tu trouxe, e aí puxando até pro meu lado aqui, né, na parte mais educacional, a gente entende que até para poder chegar para essa lógica de atingir esses objetivos, passa primeiro por um olhar de mentalidade para o desenvolvimento sustentável, né? Uma educação para o desenvolvimento sustentável que, claro, passa pelas instituições de ensino, mas tem, acho que, uma outra forma de enxergar o mundo, né? Um outro chip. E aí queria entender um pouco contigo como é que vem sendo esse teu movimento, seja ele dentro de empresa, de governo, enfim, na academia, no terceiro setor, para também educar as pessoas para o desenvolvimento sustentável e sensibilizá-las e engajá-las nessa causa, né? Como é que funciona isso? Quais são os desafios? Quais são os gatilhos que a gente pode ter? Os desafios, assim, o principal de todos são as gerações. Hoje em dia a gente vive num mundo com muitas gerações. Nós temos os baby boomers, temos os X, temos os millennials, né? Então, assim, e temos agora essa nova geração. Então, toda essa nova geração dentro, cada uma tem uma linguagem diferente. Então, a linguagem que tu fala com um boomer é uma linguagem, com um X é outra, com um milênio é outra, e assim você vai indo. Então, eu acho que mais seria a adequação da linguagem para o desenvolvimento sustentável, né? E como isso impacta no teu dia a dia. Eu, normalmente, quando falo de desenvolvimento sustentável com as pessoas e tento explicar, eu mostro no dia a dia delas. Então, porque o que isso pode te beneficiar? Porque, normalmente, as pessoas acabam aderindo a algo que te beneficia, a algo que te traz algo bom. Então, eu vou sempre nessa linha, tipo, mostrando o lado positivo, né, disso, para trazer as pessoas para, eu digo assim, para o nosso mundo do desenvolvimento sustentável. Eu acho que o que tu traz perpassou em várias conversas já à mesa, que é a lógica que a gente já falou várias vezes, né, Bruno, da colaboração. Porque se tu não vê um ganho em fazer parte daquilo, tu não te engaja para criar algo coletivo, né? Então, acho que enfim, mais uma vez aparecendo na mesa, né, Bruno? Isso é muito importante. Hoje, aproveitando e emendando um pouco, ainda nas pessoas, algumas pessoas que passaram por aqui, enfim, e de conversas fora também, a questão da sustentabilidade, do tripé da sustentabilidade, normalmente aparece em dois momentos, ou uma questão das empresas, né, se engajarem especificamente, ou uma questão de legislação, enfim, que precisam cumprir alguma coisa, mas outras empresas, por exemplo, como a Mercury, enfim, tem a questão da liderança.
Como é que tu vê o papel, assim, dessas lideranças, tanto pode ser empresa ou, enfim, no setor público, o papel dessas lideranças para, de fato, engajar as pessoas ou para assumir, porque a empresa assuma, né, uma visão mais sustentável? Eu acho fundamental que as lideranças estejam engajadas, porque a sustentabilidade, do meu ver, ela não vem de baixo para cima, ela vem de cima para baixo na situação hierárquica dentro da empresa, né? Então, aí dentro da hierarquia. Então, o líder tem que estar bem posicionado. Se o líder não estiver bem posicionado, estiver bem ciente, e também, quando a gente fala ciente, o que isso traz benefício para a minha empresa? Muitas empresas, vou fazer isso porque está na lei, né? Então, para cumprir lei. Sempre falo que a responsabilidade social corporativa não é o que tu faz que está na legislação, é o que tu faz além da legislação. O que tu está fazendo além disso? Qual que é a tua contribuição social para a comunidade que essa empresa está inserida? Né? E isso também serve para o setor público, para a gestão pública, né? O que eu estou fazendo no meu município, além do que as regras, né, a lei exige. Então, isso é muito importante. Então, os líderes, eles são um papel fundamental, porque é a partir deles, eles realmente liderando isso, né? Não trazendo mais aquele papel de chefe, né, que manda e os outros obedecem, mas sim liderando, sendo um exemplo. Se o líder é um exemplo nessa área, eu acredito que a equipe também se torne também sustentável e se torne mais engajada. Rô, até te ouvindo assim, e aí puxando o nosso lado meio pesquisador, né, acadêmico, dentro das experiências que tu teve, qual era o perfil dessas pessoas que promoviam mais engajamento? O que elas tinham em comum, ou sejam as pessoas ou as organizações que tu viu e disse, bah, isso aqui funcionou, né, aconteceu, deu cola, deu liga, assim. Normalmente, assim, eu venho da área de recursos humanos, eu trabalhei 10 anos nessa área, então é uma área que eu via muito essa questão de liderança. E normalmente são certos perfis. São pessoas extremamente comunicativas, são pessoas que estão abertas para as novidades, abertas para o mundo novo, então isso é muito legal. Então, pessoas que estejam sempre abertas ao conhecimento, essas são as pessoas que acabam engajando. Então, e o entusiasmo quando tu tem com aquilo. Quando tu fala de sustentabilidade, teu olho brilha, tu faz o olho das outras pessoas à tua volta brilhar, né? Então, eu brinco assim, a gente passou já de uma etapa onde as pessoas que falavam de sustentabilidade, e agora eu vou falar alguns apelidos engraçados que a gente ouvia na época, né? Quando eu comecei a trabalhar com sustentabilidade, biodesagradável, eco-chato, eco-louco. Então, tem vários apelidinhos, né? Então, hoje em dia já não tem mais tanta essa resistência. A gente já viu. E a questão de cultura. E também outra questão de cultura dentro das empresas e também da população, né? Essa geração que está vindo, tanto essa geração depois da milênio que está vindo, eles também já estão mais engajados, também já estão pensando mais no propósito para trabalhar na empresa. Então, assim, não é aquela coisa, eu brinco assim, que a geração milênio, ai meu Deus, deixa eu fazer tudo certinho, você precisa gostar de mim, meu chefe. Não, agora eu faço o que é para ser feito. Então, a gente também, como é que eu vou engajar essa geração nova que tem essa visão diferente do milênio, né? Eu estou olhando a minha geração, que eu sou da geração milênio. Então, a gente fica olhando como é que a gente vai engajar. É o pertencimento. Né? A partir do pertencimento, tu tem que fazer eles se sentirem pertencentes à causa, né? Que nesse caso é a sustentabilidade, e também o que essa causa ela vai impactar no futuro deles e no presente também, não só no futuro. Tu sempre pensar o que isso muda na tua situação presente, né? Te ouvindo, assim, né, Rô, e acho super legal olhando para tua trajetória, que é essa conexão entre gestão de pessoas e sustentabilidade. E aí tu fala muito do pertencimento e da nova mentalidade que a gente tem, né? Eu acho que olha, né, o trabalho não apenas como um emprego, e sim também uma forma de tu manifestar quem tu é, assim. E eu queria te ouvir muito sobre esse olhar, né? Eu vejo que são duas frentes que antigamente, claro, era muito mais uma lógica de responsabilidade social corporativa, né? E a gente vem tendo um olhar de sustentabilidade organizacional, né? Um pouco mais amplo. E conectando isso com a gestão de pessoas, como é que tu enxerga essas duas áreas cada vez mais se fundindo, né? Eu acredito que a sinergia entre elas sempre existiu. Agora que ela está se conectando até mais na minha tese, quando eu comecei a fazer minha tese, era gestão sustentável de recursos humanos, né? Depois eu acabei focando na percepção dos profissionais de RH. Mas isso é muito importante, essa sinergia, porque como eu te disse, a sustentabilidade não é só ambiental, tem a sustentabilidade social, e a social e econômica conversam muito bem com a área de gestão de recursos humanos. Então, como que tu promove, e gestão de recursos humanos é aquela que promove qualidade de vida no trabalho, aquela que além da qualidade de vida no trabalho,
promove também o propósito para estar naquele trabalho. Então, como que tu vai engajar os seus funcionários? Qual o treinamento que você vai fazer? Então, tem toda essa questão. Interessantíssimo, não, extremamente importante isso, e vem também convergindo, a gente já teve aqui algumas conversas sobre bem-estar nas organizações, isso converge muito com o que tu vem falando, com a questão da liderança, o papel fundamental desse líder que vai estar dentro da organização, engajando as pessoas, né, e também nessa lógica de ESG, mais do social, de olhar para quem é esse trabalhador e também falar um líder que saiba, que seja comunicativo, que saiba ouvir, então que seja tolerante ao erro, se é uma pessoa aberta ao novo, né, que tolere o erro dos seus funcionários, então trazer tudo isso também para esse olhar da sustentabilidade, porque nem sempre a gente também sabe qual é o caminho, né? Não, e assim, ó, e a questão da inovação, ninguém inova sem errar. Então, assim, ó, o erro ele vai acontecer. Então, assim, ó, o que eu fiz de errado aqui que eu posso melhorar? Então, o erro ele também serve para te crescer nesse momento de fazer, no caso aqui, a inovação social. Qual foi na minha trajetória o que não deu certo aqui? Então, a gente consegue fazer alguém que faça tudo perfeito, uma inovação sem nenhum erro desde o início é extremamente raro. Então, os erros estão aí, como que esse líder vai lidar com os erros, né? E, como tu disse, ser tolerante aos erros também é muito importante para gerar inovação. Rô, te ouvindo, né, e sabendo, assim, de vários movimentos que tu vem atuando também em prol do desenvolvimento sustentável, eu fico pensando quem está nos assistindo, de alguma forma, pensando, tá, não sou líder, não sou gestor público, como que eu consigo, de alguma forma, né, o que eu posso fazer para contribuir com o objetivo, né, de desenvolvimento sustentável, com algum dos objetivos. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, né? Como é que a gente consegue, de alguma forma, também democratizar um pouco desse assunto e corresponsabilizar, né? Cada um de nós pelos nossos papéis, assim, no dia a dia. Tem várias formas. Eu sempre falo, no início, vamos começar com o consumo, então, que é algo que a gente tem no nosso dia a dia. Qual que é a minha forma de consumo? Eu tenho um consumo consciente, eu realmente preciso comprar aquilo, tá? E onde é que vai destinar aquilo? Depois que eu usar, onde é que ele vai? Como que eu vou descartar? Né? Porque é um resíduo, não é um lixo. Então, né? Então a gente sempre tem noção onde é que eu vou descartar esse resíduo, que esse resíduo possa ser reaproveitado, a não ser orgânico, né? Mas aí é meio lógico. Mas, enfim, ali já é uma parte. Quando tu investe em qualquer curso para te se especializar e procurar saber, tu está investindo no ODS 4 que é da educação. Então, assim, quando tu tens um ambiente igualitário, tu está investindo no ODS 5. Quando você ajuda nessas questões voluntárias agora que a gente viu, com todas as enchentes, tu está fazendo o ODS 10, que é da redução das desigualdades, então quando tu está ajudando as pessoas, então várias formas você consegue fazer no seu dia a dia, que às vezes você não percebe, ou da água, mas quando tu toma um banho um pouco mais, né, mais curtinho, desliga o chuveiro, enfim, aqui no Rio Grande do Sul a gente sabe que no inverno é difícil desligar o chuveiro para se salvar, né, porque é frio, mas enfim, no verão tu faz tipo coisa, toma um banho um pouco mais curto, tu também já está fazendo. Então, são pequenas coisinhas. Aí, investir na minha casa em energia solar também. Eu estou fazendo o ODS 7. Então, aos poucos, tu vai se encaixando nos ODS. E uma questão também que é muito importante, que é o ODS 17, que é uma das parcerias que pouco se fala e é o mais importante de todos. Eu, quando dou curso de ODS, eu começo sempre por ele. Porque eu acho que é o ODS-chave, porque sem ele tu não consegue fazer os demais 16. Então, assim, o momento que a gente está fazendo, quando a gente faz uma parceria acadêmica para escrever, é um ODS. Então, a gente está escrevendo sobre essas parcerias, o que a gente está escrevendo e está divulgando. No final, a gente contribui com o 4, que é com a educação. Perfeito. E daí, voltando para o ODS 10 e para essa questão que tu trouxe mais recente aqui das enchentes, eu queria que tu explicasse um pouquinho também do impacto disso. Tu falou dos catadores, né? Como é que tu vê o impacto de viabilizar, de fato, os ODS na vida dessas pessoas, enfim, na cidade na qual eles estão inseridos? Como é que a gente, para o pessoal, tá, ok, mas como é que eu tangibilizo isso? O que muda, né? Qual é o impacto que eu provoco na sociedade? O impacto quando tu faz a triagem dentro de casa, do lixo, né? Você já está do lixo, não, do resíduo, né, gente? Quando faz a separação do plástico com o orgânico, tu já está ajudando eles lá na ponta, porque tu ajuda eles depois na triagem que eles vão fazer. Aqui a gente está fazendo, o Movimento Nacional ODS, a gente está fazendo a campanha Recomeçar,
que é para auxiliar as 8 cooperativas de Canoas que foram devastadas pela enchente. 4 delas foram extremamente devastadas, com água até o teto, eles perderam tudo dentro. E além de perder a sua forma de gerar renda, eles perderam as suas casas, os seus bens pessoais. E quando eu falo bens pessoais, estou falando até das recordações, sabe? Então, assim, ó, São os intangíveis, né? intangíveis muitas vezes. Então, assim, a gente está promovendo os ODS com eles, principalmente o ODS 8, que é o do trabalho decente, né? Para dar dignidade para essas pessoas. Então, a gente está fazendo essa campanha. E como que eu posso ajudar isso? Não sendo de Canoas, né? Porque se é voltado agora para Canoas, a gente gostaria de fazer esse projeto para mais outras cidades, escalar esse projeto, mas primeiramente a gente precisa estruturar as cooperativas de Canoas para isso. É a questão do lixo mesmo, a separação do resíduo, separar ele bem certinho, tu já ajuda lá na ponta, sabe? Até tem uma empresa hoje em dia que traz a compostagem que toda semana eles vão na tua casa buscar, então também é uma outra forma, sabe? Então, e tu ajudas não só eles, mas também ajuda o meio ambiente. Exato. E é outra questão, assim, às vezes, eu quero ajudar ali a questão dos catadores. Não custa ir lá visitar eles sempre estão precisando de alguma coisa, sabe? Conversar. Porque eu sempre falo, quando a gente quer ajudar alguém, a gente tem que ir lá e ouvir essa pessoa que vai ser ajudada e ver como ela quer ser ajudada, né? Então, isso é uma crítica que eu também faço muito ao setor público, né? Fazem muitos projetos, mas dentro dos seus gabinetes, sem olhar a realidade na ponta. Você tem que olhar a realidade na ponta. Você tem que ouvir as pessoas que são beneficiadas por isso, para esses programas darem certo, né? Então, essa é uma crítica que eu faço muito ferrenha ultimamente, assim, principalmente após as enchentes. E a gente vê que muitas vezes as pessoas não são ouvidas, e principalmente os catadores, eles são invisibilizados pela sociedade. Eles fazem um trabalho extremamente essencial para a cidade, para manter a cidade limpa, para manter essa questão climática também, porque é quando eles fazem a separação, a triagem e depois o descarte correto desses resíduos, né, a destinação correta, eles estão ajudando a gente não ter o aquecimento global. Então, assim, é todas essas questões. E eles muitas vezes são invisibilizados pela sociedade como um todo, principalmente pelo poder. Exato, começar por não ter voz, né? E isso é E o extremamente... movimento, ele entrou com essa questão de dar voz a eles, né? Então, uma das nossas frentes dentro da campanha é dar voz a eles, porque eles realmente precisam. Até a gente apareceu no Jornal do Almoço e no Bom Dia Rio Grande, e uma das catadoras, ela falou bem assim, eu gostaria que o meu trabalho fosse mais valorizado. Exato. Te ouvindo, né, Rô, acho que fica muito claro, né, quando fala também lá do próprio ODS 17, que tudo acontece a partir dessas parcerias e dessas trocas. E a importância da gente olhar para além das nossas bolhas, né? Como é que a gente consegue se conectar? Porque quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, ele é global, né? Não adianta eu só fazer aqui se o outro não está fazendo, como é que a gente vai estar conectando? E acho que bem nessa linha, assim, da colaboração, da visibilidade, do reconhecimento das diferentes frentes, eu queria entender um pouco da partir da tua experiência, né? De novo, né? Seja na academia, no terceiro setor, em governos e empresas, a gente vê várias ações super legais, mas muitas delas desarticuladas, isoladas. O que tu entende, assim, que falta para dar essa liga e para promover mais essas parcerias de colaboração, né? Que vem sendo aí um dos grandes tópicos que a gente vem discutindo aqui. Diálogo. É a única palavra. Adorei. É diálogo. É diálogo entre todos os atores. É ouvir todos os atores. Ver quem é que está fazendo. Então, isso eu digo assim, no Google, gente. No Google, bota quem é projetos de sustentabilidade, vai aparecer. Aberto para ouvir, né? Municípios que têm essa iniciativa sustentável. Vamos sentar e vamos conversar. Então, assim, eu ultimamente já tenho conversado muito com São Paulo, com o movimento de São Paulo, né? Então, a gente tem feito, porque lá eles fazem a virada ODS. E é algo que a gente quer trazer para o Rio Grande do Sul e começar em Porto Alegre, né? O virada ODS. E como que eles fizeram? E é conversando, é com um diálogo. Eles conversando tanto com o setor público, privado, instituições de ensino e outros. É a conversa. E daí depois isso acaba chegando na população, a população se engaja também. A virada ODS de São Paulo é muito legal, não sei se vocês já participaram. Eu nunca fui, mas eu já acompanhei, assim, o tamanho do movimento. Eu já acompanhei e é muito legal, vale muito a pena. E isso eu quero trazer aqui para o Rio Grande do Sul. Muito legal, gosto. Traz um ponto, assim, que é fundamental, que perpassa tanto a prática que a gente vê, né, Bruno, quanto as discussões que a gente vem tendo na academia de ecossistemas. A gente vai para territórios, por exemplo, Medellín
ou o professor Jason da Universidade Purdue, a questão da escuta. E a gente precisa, né, trabalhar mais a escuta para justamente, quero impactar uma comunidade, mas que comunidade é essa? Quem são essas pessoas? Como que elas entendem que deve ser esse impacto, né? Então, isso é fundamental. E a sensação que eu tenho que cada um quer fazer o seu, assim, né? Para fazer, às vezes, até para dar um check. Para se sentir melhor, às E vezes. não necessariamente conseguir colocar na mesa para poder discutir e articular, né? Uma outra questão que é importante é a questão do ego, né? Então, não é o teu nome ou o nome da tua instituição. É o que eu estou fazendo para a questão global, o que eu estou fazendo para a minha comunidade. Qual é o impacto positivo que eu estou tendo para a minha comunidade? Não a Rossana, a Viviana, o Eduardo fizeram. Não é isso. O que isso acabou gerando? Então, eu sempre penso no resultado final. Eu nunca penso em quem vai levar os louros disso. Então, a gente tem que pensar nisso. Falou em Medellín, eu tive em Medellín agora em janeiro, né? Fevereiro, eu tive em fevereiro em Medellín. Fevereiro? Não, março. Eu também é perdido. Em março eu tive em Medellín. E eu conversei com as pessoas da comunidade. Eu fui fazer uma viagem para lá e daí eu conversei com uma pessoa da universidade lá de Antíqua e a gente foi visitar a comuna, né? E eu conversei com as pessoas e realmente eu ouvi a ponta, gente. Faz toda a diferença, assim. Eu conversei com pessoas que estão lá na comunidade antes da comunidade se transformar e agora que a comunidade se transformou. E tu vê o quanto que é importante a escuta. Ouvir eles. Um dos principais projetos que eu me encantei quando eu estive lá era os escutadeiros, que nada mais é do que uma cabine, onde eles têm acho que 120 pela cidade, assim, de psicólogos, né, profissionais da área para ouvir. E aí ou seja, é uma inovação super simples, teoricamente. É uma tecnologia social. Mas uma tecnologia social que eles começaram a falar sobre a diminuição da questão de violência doméstica, da própria questão de depressão, vários outros dados maiores, assim, né, que muitas vezes não ficam visíveis, né, pra gente de alguma forma, assim. E Medellín também é um ótimo exemplo da questão climática, né? Eles diminuíram a temperatura da cidade, né? Com a arborização. Então, lá é extremamente agradável, assim. Eu gostei muito de ficar lá. Achei uma cidade extremamente agradável. E muita gente pensa, lá é perigoso. A gente não é. Eu me senti mais insegura em Bogotá do que em Medellín. Eu me senti extremamente segura andando pelas ruas. Eu acho que também, trazendo esses pontos, né? Normalmente... Eu me lembro um tempo atrás, quando trouxe lá teve o documentário A Verdade Conveniente, né? Era uma coisa tão distante da nossa vida. E eu acho que hoje em dia, com as enchentes que nós aqui do Sul acabamos enfrentando, e quando a gente vai olhando vários desses outros pontos, mostra o quanto nós somos já muito atingidos e o quanto a gente pode fazer de pequenas ações que já vai mudar, né, a realidade hoje, assim. Então, acho que com as suas falas a gente vai também se desacomodando e tentando assumir muito também as nossas responsabilidades, né? Que cada um de nós tem, assim, no seu dia e no seu entorno. Tá maravilhosa a nossa conversa, mas já nos direcionando, assim, para o encerramento, eu queria entender de ti, assim, que futuro que tu desejaria para o futuro, que futuro que tu tá ajudando a construir também, né? A questão do futuro, eu gostaria, possa parecer muito clichê, um futuro melhor para todos, um futuro onde que o desenvolvimento sustentável é levado em consideração, onde as pessoas tenham trabalho decente realmente, né? Onde as tecnologias sociais elas sejam um foco principalmente dentro do setor público. Né? Então, além da gente realmente tem que promover a economia, entre outras coisas, mas também auxiliar a população, né? Porque quando tu tens uma população bem desenvolvida, uma população que tem a sua compreensão de quem é no mundo, e é muito isso que eu trabalhando com os ODS e com as tecnologias sociais, tu vê que o mundo que elas estão muda, e assim muda a sua cidade, muda o seu estado, muda o seu país. Incrível. Pô, muito obrigado por esse bate-papo. Com certeza a gente sai, assim, mais inspirado, né, para fazer a transformação. E, de novo, né, agora arregaçando as mangas para a gente seguir com esses objetivos. Muito obrigado. Obrigada, viu? Eu agradeço muito pelo convite. E convido vocês para fazer parte do movimento ODS. Depois eu passo ali. Com certeza. Quem também está assistindo, convido a fazer parte, entram no site do movimento, se tornem parte do movimento. A gente está com muitas atividades interessantes.
E agora, na minha gestão eu vou ficar até o final do ano que vem, mas querem que eu fique um pouco mais. Mas a gente quer trazer muita coisa legal que engaja a população em prol do desenvolvimento sustentável. Muito obrigada, Rômulo.